Então, beleza. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Me digam aí como que vocês estão. Vamos lá. Antes de começar, eu preciso saber como vocês estão. Preciso sentir que vocês estão comigo, né? Um olho na Luana, um olho no mercado, né? Agora vai ser assim, pelos próximos minutos. Prestem atenção, hein? Boa tarde, Léo Medeiros, sempre presente. Legal, gente. Semana passada, a gente conversou um pouquinho a respeito de autojulgamentos, diálogos internos, né? Falamos de profecias autorrealizáveis. E aí eu quero saber, eu deixei um dever de casa naquela semana, na semana anterior, que era fazer um exercício de observar os seus próprios pensamentos enquanto operava, né? Sem julgar, mas observar o que você diz para você mesmo enquanto que você opera. Quero saber se alguém fez esse exercício, e se fez, compartilha aí com a gente, escreve o que achou de fazer essa observação, o que pensou, enfim, como é que foi, hein? Escreve aí. Pensamento sombrio, Luiz? Tem gente que fica, olha, praticamente se torturando enquanto que opera, né? E aí, gente, alguém mais fez esse exercício de prestar atenção na sua forma de pensar, no seu diálogo interno, nas coisas que diz para si mesmo enquanto que opera? E aí, hein? Que conclusão chegou? Vocês não chegaram a conclusão nenhuma a respeito disso? Me digam aí que conclusão vocês chegaram, compartilhem. Que não adianta também eu vir aqui falar um monte de coisa para vocês, passar todo o meu conhecimento, se a galera tá com vergonha, né? Se vocês não colocar em prática algumas das coisas que eu falo para vocês, né? Vocês realmente precisam colocar em prática, vocês precisam experimentar, vocês precisam se desafiar, fazer as coisas diferentes, se vocês realmente querem ter resultados diferentes, né? Ó, Leonardo Medeiros está dizendo que a mente dele entra em conflito o tempo inteiro. Sempre se perguntando se estou fazendo a coisa certa ou não. Então, esse questionamento é normal. A questão é que a gente tem que observar se isso está interferindo, se isso está impedindo a gente de conseguir entrar nas operações, de fazer o que realmente precisa ser feito, né? A gente tem que prestar atenção, estar atento ao momento presente. Ó, o Fabrício está dizendo que o pensamento dele é sempre, será que eu entrei no momento certo? Às vezes é uma questão de parar de achar, né? Parar de ficar se questionando e acreditar mais, confiar em você, confiar na sua análise, confiar no seu trade, e aí depois você vai fazendo os acertos daquilo que fez errado, daquilo que fez certo, mas no momento, diminuir os auto-julgamentos que eu falei na semana anterior, né? Ó, o Fabrício está dizendo, travas e gatilhos, tanto pode nos levar ao êxito como ao fracasso. Isso aí, está trabalhando na academia com o aumento das cargas e exercícios. Ótimo, trabalhar essas questões em outras áreas da vida também é bem importante para que a gente consiga promover essas mudanças dentro do mercado também. Samuel, tem pensamentos sabotadores quando posicionado? Vamos controlar um pouquinho esse diálogo interno, tá? Para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito, tá? Ó, Leozinho tá dizendo que concluiu que é uma briga interna muito grande, mas com a meditação tenho sempre que trazer a mente para o momento presente, sempre racional e reativo ao mercado, por mais que não seja fácil. É isso aí, Leozinho. Então, gente, que bom, tá? Façam isso mais vezes, prestem mais atenção na forma como vocês pensam, naquilo que vocês dizem para vocês mesmos. Vini, quer falar? Pode falar aí, tá liberado. A aula o espaço aqui é nosso, né? Para todo mundo. Eu só não sei como libera aí o microfone. Pode ir, tá liberado ele. Oi. Tudo? Então, só falando um pouquinho sobre a meditação, eu fiz muito yoga, minha ex-mulher, ela é professora, ela se formou em yoga, e eu fiz também quando eu me separei, eu fiz um tratamento que chama Renascimento, não sei se você já ouviu falar. É um tratamento de algumas respirações que a gente faz, entendeu? Só que são respirações intensas e conduzidas. A pessoa fica junto com você e ela vai te conduzindo as respirações e tal. E eu atingi níveis nessa respiração, depois de algumas sessões,
que parecia que eu estava adquirindo um outro estágio vibracional do meu corpo, né? Para você ter uma ideia, eu fazia as respirações deitado e num determinado momento das respirações começou a me dar muito calor, mas muito calor, e aí ela me descobriu, porque a gente ficava coberto, e depois, mais no meio da respiração, um frio danado de você começar a bater os dentes, e você não saber o que estava acontecendo internamente com você, mas de trazer uma clareza de algumas coisas, de alguns pontos que estavam nebulosos para mim na época, e parecia que veio abrir um canal, um campo ali energético, e as coisas ficaram bem mais claras. Então, o exercício da meditação é muito bom, mas eu tive uma grande evolução com o exercício das respirações, essas respirações intensas e coordenadas por alguém e tal, porque como eu ainda era novato nas respirações, não era adequado eu fazer sozinho. Mas foi uma coisa que foi uma mudança de patamar, assim, na minha vida, porque, assim, eu já tinha sentido essa mudança do mental concreto para o mental abstrato, tá? Mas quando a gente consegue fazer através de uma forma consciente, porque, lógico, existem formas, você pode ir lá no Santo Daime, você vai tomar um Santo Daime, você vai adquirir uma consciência ali, quem sabe fazer e tal, mas quando eu tive essa consciência consciente, foi uma coisa muito legal e eu recomendo para todo mundo, né, com o tempo aí, começar a trabalhar esse lado da respiração, e junto com a meditação, mas focar bastante na respiração, porque eu acho que ela é o caminho para a gente estar adquirindo aí outros patamares na nossa evolução. Show, Vini, muito bom. Obrigada aí por compartilhar essa experiência com a gente. Inclusive, eu não sei se você assistiu, não sei se você já estava na sala, mas respiração é um tema que a gente já, inclusive, abordou aqui nas aulinhas do Blackboard, falando só uma aula só sobre respiração, que realmente ela tem potenciais de mudar muitos quesitos na nossa vida. Inclusive, as técnicas de respiração é o que eu já constatei, digamos assim, que mais funciona para controlar a ansiedade de forma imediata enquanto que está operando. Então, pô, fiquei bem contente aí de saber dessa sua experiência mais profunda ainda, digamos, em relação à questão da respiração. Pessoal, fica a dica aí para vocês também, agora vocês viram a experiência aí do Vini de procurar mais informações, de ir atrás talvez de especialistas até, para se aprofundar um pouquinho nisso. E hoje, depois, se possível, eu vou compartilhar com o pessoal aí o telefone até dessa pessoa. Ela faz também um mapeamento biográfico, não é biográfico, mapeamento genético da pessoa e tal. E é bem legal, porque ela vai buscar alguns traumas que você teve na sua infância ali, com os teus pais, algumas coisas que ficaram no seu inconsciente, e que você acaba repetindo padrões, entendeu? Na verdade, tudo que a gente faz, teoricamente, é repetição de padrão do que a gente teve na nossa infância ali. Então, às vezes, a gente erra em coisas que a gente nem sabe que está errando, mas quando a gente vai cavar lá atrás, na nossa infância, a gente vê que foram coisas que a gente acabou trazendo lá de trás, e que às vezes nos bloqueiam hoje em dia, entendeu? Então, eu vou depois compartilhar o telefone dela, tal, se alguém quiser um dia ir lá, é super demorado, ela tem sessões, demora para marcar, mas é muito legal se alguém estiver disposto a se aprofundar nisso, eu vou passar a indicação aí do contato dela, tá bom? Show, Vini, que ótimo, compartilha aí com o pessoal que acho que vai ser de grande valia aí para todo mundo. Gostei bastante, hein? Se puder, se tiver redes sociais da pessoa também, compartilha aí com a gente. Quanto mais informação a gente compartilhar, mais a gente enriquece o grupo todo, né? E aí, pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da questão de medo de errar, tá? Questão do perfeccionismo. Eu falei para vocês na aula passada que ia ser isso que a gente ia conversar um pouquinho hoje, porque essa questão está diretamente relacionada também com os autojulgamentos, com o nosso diálogo interno, né? E aí o seguinte,
sabe aqueles traders que não stopam, não saem da operação para não admitir que erraram a leitura, ou na entrada, ou que seguram uma posição perdedora, esperando, torcendo para o mercado voltar e sair no 0 a 0, ó, tem gente já se identificando, só para poder dizer que estavam certos, né, aquela coisa que você fica na operação, você não estopa, só para o mercado voltar e você dizer, tá vendo, eu estava certo, ele ia voltar e eu ia sair no 0 a 0. Só que na grande maioria dos casos, não é isso que ocorre, e aí você acaba perdendo muito mais dinheiro do que você gostaria, né? E tem muitas vezes que o medo de errar, ele está associado com o medo de perder, né? Uma coisa está associada à outra. Você não admite que está errado, porque você tem uma associação que o erro, ele leva à perda de dinheiro. E você não aceita, você não quer perder. Então, você não admite que você errou a operação, né, que a sua entrada não estava certa, porque você não quer admitir perder dinheiro. Tá? E aí, nesse caso, gente, é preciso trabalhar bastante a questão da aceitação da perda, que nós já abordamos aqui em outra aula, tá? Então, eu não vou falar desse caso, vai lá, assiste de novo essa aula, tá? Gente, só um segundinho, deixa eu abrir a porta aqui desse escritório, porque o meu gato tá dele arranhar a porta que o bichinho quer entrar, ele não pode ver uma porta fechada. Pera aí, gente. Vem. Vem. Pronto, gente, voltei. Agora, se ele quiser, ele entra. O Garfield aqui de casa, ele não pode ver porta fechada. Provavelmente agora ele vai chegar, vai subir aí em alguma poltrona e vai dormir, mas ele não podia ver a porta fechada, né? Então tá, gente. Tava falando o seguinte, a questão, quando a gente tem o medo de errar associado com medo de perder, você tem que trabalhar a aceitação da perda. Trabalhar a aceitação da perda, a gente já abordou em outra aula aqui no Blackboard. Então, essa aula está gravada, está disponível para vocês. Vão lá e assistam a questão de como aceitar os stops, como trabalhar o medo de perder. O que eu quero conversar com vocês hoje é que tem outro caso que envolve bastante a questão do medo de errar, tá? Eu conheço muita gente que pode até estar no positivo no dia, mas que fica extremamente abalada se leva um simples stop. Por mais que continue no positivo, levou um stop, já se abala emocionalmente e quer recuperar aquele dinheiro que perdeu, né? Não admite que errou. Né? Algumas vezes, até pode ser aí, de certa forma, o medo de devolver para o mercado o dinheiro que você ganhou. Mas muitas dessas pessoas, elas ficam frustradas, tristes, se deixam abalar por não aceitar que errou uma leitura, que errou uma operação, que errou uma entrada. E esse caso está relacionado com o perfeccionismo. E aí que eu pergunto, já tem gente respondendo, quem aqui se identifica com isso? Hein? Quem aqui é perfeccionista nos trades? O André está dizendo que é. Matraque, tô gravando sua vida, tô descrevendo aí você. Gente, e se tratando de perfeccionista, tá? Vamos levar um pouquinho para o lado científico da coisa, que vocês sabem que eu gosto de trazer aqui sempre dados, né, constatações de pesquisas, para a gente tornar mais sólido as nossas informações. Então, se tratando de perfeccionismo, alguns pesquisadores, eles identificaram dois tipos, tá? Dois tipos. O perfeccionismo chamado de adaptativo ou saudável, tá? Que é caracterizado sim pelo alto padrão de exigência, mas também por motivação e disciplina, tá? Então, o perfeccionismo adaptativo, né, o saudável, tem sim o alto padrão de exigência, mas ele tem também motivação e disciplina. E o perfeccionismo mal adaptativo, ou esse sim, o nocivo, tá? É quando o seu melhor nunca é bom o bastante, né? E não atingir alguma meta te deixa profundamente frustrado. Então, essa é a hora de pensar um pouquinho, tá? Se o seu perfeccionismo é saudável ou se ele é do tipo nocivo. E aí as pesquisas mostram que aspectos da forma nociva
como se martirizar por erros, ou sentir que está abaixo das suas expectativas, das expectativas das pessoas que você ama, que você não está correspondendo, torna o indivíduo mais vulnerável a transtornos de ansiedade e depressão. E outros estudos ainda sugerem que os atributos do perfeccionismo saudável, tá, não reproduzem esses efeitos e pode, inclusive, te proteger. Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção se esse nosso perfeccionismo, tá, Matraque, se ele é o doentio e é o nocivo, porque isso vai gerar mais processos de ansiedade e depressão, tá? E, consequentemente, vai alterar a sua forma de operar no mercado. Então, é o seguinte, gente, perfeccionismo por si só não é adotar altos padrões, é estabelecer padrões irreais, tá? Como, por exemplo, lucrar em todas as operações. Vocês acham que é possível lucrar em todas as operações no mercado? Tá? Você sabe que isso é praticamente impossível, mas mesmo assim, inconscientemente, você busca isso. Porque, afinal de contas, você fica chateado, frustrado se você erra uma operação. Então, você está buscando um padrão que, na verdade, é irreal, entende? Tá? E o perfeccionismo, ele não é um comportamento, não é o ato de buscar acertar sempre. O ato de buscar acertar sempre é positivo. Mas o problema é a maneira como você pensa sobre si mesmo em relação a isso, sabe? Quem determina se esse perfeccionismo é saudável ou não é a sua voz crítica interior. E autojulgamento em excesso, lembra? A gente falou dele na semana passada, tá? Ou você acha que pensamentos do tipo, eu nunca vou conseguir, eu não sou bom o suficiente. Você acha que pensamentos desse tipo pode te trazer algo de bom para o seu processo evolutivo? Quando você fica evitando em errar a qualquer custo, esse seu perfeccionismo, ele consegue dificultar que você realmente alcance suas metas. Você fica ainda mais propenso a falhar. Entende a contradição que existe aí? Quanto mais você busca não falhar, quanto mais você coloca uma pressão em cima disso, maior acaba sendo as suas falhas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat agora. O Benner está dizendo, não existe um momento certo para entrar no mercado, visto que existe um componente de ruído, aleatoriedade. Claro, não daria para atingir a perfeição, nem que o indivíduo fosse extraordinário. Concordo plenamente, adorei o comentário, isso aí, tá? Só que aí, quando você pode achar que você entende e você aceita isso, tá? Não, eu concordo com o que o Benner escreveu ali. Só que inconscientemente você fica buscando essa perfeição, porque você não aceita quando erra, entende? E aí você tem esse perfeccionismo do tipo nocivo. E quando você tem isso, quando você acaba ficando com medo de errar, ou então, quando você está diante do fracasso, do erro, você tende a responder de forma mais dura emocionalmente. Você acaba sentindo mais culpa, você acaba sentindo vergonha, e você também acaba sentindo muito mais raiva. Ou seja, você acaba permitindo que as suas emoções aflorem de forma mais intensa. É óbvio que isso vai influenciar na forma como você opera. Seja entrando ou saindo antes do que você deveria na operação, seja mudando o stop de lugar, porque você não aceita que está perdendo naquela operação, não aceita que está errado, seja operando só para recuperar o prejuízo, você acaba operando de uma forma que não condiz com aquilo que você deveria fazer para ganhar dinheiro no mercado. Entende? Então é o seguinte, buscar estar sob efeito desse perfeccionismo pode ter consequências muito além do que o simples fato de querer acertar a operação. E é isso que você precisa trazer para a sua consciência. Tá? E o grande problema é que para os perfeccionistas, a performance está ligada ao senso de identidade. Quando você não consegue alcançar algo, você se sente decepcionado não só
em relação ao que você fez, ao fato em si, ao ter errado o trade, ao ter perdido dinheiro, você acaba sentindo vergonha de si mesmo. Você acaba transpondo isso, transpondo o fato para quem você é. Você acaba não julgando apenas o fato, mas você julga quem você é a partir daquele fato, tá? E a gente vive numa sociedade onde a primeira pergunta feita quando você conhece alguém, e aí vamos ver se vocês concordam comigo, qual geralmente é a primeira pergunta, depois de qual é o seu nome, né? Depois de qual é o seu nome, quando você vai conhecer alguém, qual é a pergunta? O que você faz da vida? O que você faz? Tudo bem. Essa ia ser uma pergunta boa, né, Léo? Mas geralmente, ó, o Samuel acertou. Mas acho que o oi, tudo bem, tá junto, tá? Vamos considerar que o oi, qual é o seu nome? Tudo bem? Isso. Olá, tudo bem? O que você faz da vida? Nós estamos numa sociedade que a gente é literalmente valorizado pela qualidade e pela extensão das nossas realizações, que elas são com frequências associadas diretamente à nossa capacidade de ganhar dinheiro, tá? Então, nós estamos numa sociedade que valoriza isso. Então, se eu acerto e eu ganho dinheiro, eu sou julgado como bom. Se eu erro e eu perco dinheiro, eu sou julgado como ruim. Essas são associações que a sua mente pode estar fazendo. E aí, se você é do tipo de pessoa que precisa constantemente da aprovação dos outros, se você precisa da valorização das outras pessoas para você se sentir bem, então você busca cada vez mais o perfeccionismo, cada vez mais o não errar. Porque, caso contrário, o sentimento que vai gerar em você vai ser o da frustração, tá? Ó, Bender está dizendo, exato, talvez por isso precisemos lembrar que um trade correto que dá prejuízo é um acerto. Isso nos tira a carga de responsabilidade do trade lucrativo, assim como a frustração do trade que deu loss. Muito bem colocado, tá? É a questão do que é operar bem. A gente já comentou isso aqui em outras aulas. Nem sempre tomar loss significa ter operado mal, né? Você tem que mudar, dissociar um pouco isso, porque quando você fica com esse foco tão grande no financeiro, fica mais difícil. Você quer sempre ganhar, você quer sempre acertar, e acertar significa o quê? Ganhar dinheiro? Não necessariamente. Acertar é fazer o que precisa ser feito. Então, agora, vamos pensar o seguinte, trazer em termos mais práticos, aí como o Bender já começou. Beleza, Luana, já percebi que eu realmente sou perfeccionista, eu fico buscando o tempo inteiro acertar as operações, eu fico triste, fico chateado se eu erro, né, se eu perco dinheiro num trade, mas e aí? Como que eu lido com isso? Porque geralmente quem é perfeccionista no mercado, acaba sendo perfeccionista talvez em muitas outras áreas da sua vida. Acaba tendo um senso crítico muito alto, tá? E isso, muitas vezes, em outras áreas da vida, pode fazer com que a gente até trave, com que a gente não faça as coisas por medo de errar e por medo de se frustrar. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas, inclusive, eu já trabalhei com alguns traders que passavam por isso. Eles tinham uma ótima leitura de mercado, porém, eles tinham um nível pessoal, né, um nível interno de perfeccionismo tão grande, não admitiam errar, que eles simplesmente travavam e acabavam não entrando nas operações. Porque se você não entra, você não corre o risco de errar. Se você não corre o risco de errar, de perder dinheiro, então você não falhou. Se você não falhou, tá tudo bem para você. Se esse seu nível de exigência interna for tão grande. Mas, cara, se você não correu risco, você também não vai ganhar dinheiro. E aí, você tá no mercado para quê? Não é mesmo? Então, tem que prestar atenção nessa questão de como está esse seu senso crítico interno. E ok, Luana, como que eu lido com isso? Primeira situação é a gente entender que errar uma operação, um dia ou até mais, não faz de você uma pessoa pior e nem menos capaz de conquistar as suas metas. Somos seres humanos, somos passíveis de erro, de falhas, e esses erros, essas falhas, elas fazem parte do processo de aprendizado. Você tem que parar de ver os erros como perdas, simplesmente perdas financeiras e coisas ruins. São oportunidades de aprendizado, são parte do processo, tá? Cometer e admitir erros são partes fundamentais do desenvolvimento, da aprendizagem.
Então, o primeiro passo é isso, muda, ressignifica a forma como você vê perder dinheiro, errar um trade, tá? E até porque a gente acabou de falar aqui, nem sempre perder dinheiro significa que você errou o trade. Muitas vezes você fez exatamente o que era preciso ser feito, tá? Estamos falando de mercado financeiro, estamos falando de renda variável, pode ser que venha uma boletada contra, você estava posicionado, estava tudo certo a sua análise, mas veio aí uma UBS da vida querendo vender desesperadamente, e você vai fazer o quê? Você vai ter que estopar o trade, né? Se você conseguir agilidade, você ainda estopa e vira mão. Mas talvez aquele trade você perca dinheiro, tá? E o fato de perder dinheiro não significa que você errou, que você agiu mal, pelo contrário, você fez o que devia ser feito, tá bom? Então, você tem que parar de associar os erros como algo a ser evitado a qualquer custo. Eu tenho que evitar, não. Para eu ganhar dinheiro no mercado, eu tenho que acertar sempre. Não, a gente já falou aqui que não é possível acertar sempre. Então, não foca isso. Se errou, ok, enxerga como parte do processo e bola para frente, parte para o outro trade, tá? E principalmente, pessoal, para quem tem essa questão do perfeccionismo, né, bem aflorada, que está tendo dificuldades com isso, que percebe que isso, de alguma forma, pelo que a gente conversou aqui, pelo que eu falei, percebe que isso interfere no seu operacional, uma das grandes questões para vocês trabalharem isso é vocês desenvolver mais a autocompaixão. Como assim, Luana? Que baboseira que você vai falar aqui. Mas é isso mesmo. É vocês aceitar mais quem vocês são e como vocês são. Isso não quer dizer que você não tenha que melhorar, que você não tenha atributos para desenvolver, mas aceite quem você é e como você é nesse momento. Seja mais gentil com vocês mesmos, tá? Crie um ambiente onde a imperfeição, ela não seja só aceita, mas ela seja celebrada, porque ela significa que você é um ser humano, sabe? É dizer coisas como, nossa, eu realmente me esforcei, eu tenho orgulho do meu desempenho hoje, poxa, pode ser que eu terminei o dia no negativo, mas eu realmente fiz o que precisava ser feito. Nossa, fique contente pelo seu esforço, pelo seu empenho, tá? Você precisa substituir essa sua voz crítica interior por uma voz mais gentil, tá? Por aceitar, por enxergar os trades como eles são, operações, né? Se deu gain, se deu loss, como é que foi. E aí, a partir disso, a partir de aceitar as operações como elas são, você pensar o que você pode fazer para melhorar, ponto. Mas sem esse julgamento, sem se criticar, mas sim valorizando os seus pequenos passos, né, o seu esforço, principalmente. E aí, sobre isso, eu gostaria de dar um dever de casa para vocês. É mais uma sugestão aqui para complementar tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Vou passar para vocês, deixa eu copiar aqui o link, deixa eu achar aqui e copiar o link. Uma dica de um vídeo no YouTube. É um TED Talks, na verdade, tá? TED Talks, que é o poder da vulnerabilidade. Alguém já assistiu? Vulnerabilidade. Esse aqui, ó. Não, tá aí, gente. Vale muito a pena, tá? Para quem, principalmente para quem tem esse senso crítico interno tão grande, essa necessidade do perfeccionismo. Ó, Rômulo tá falando que já assistiu. Gostou, Rômulo? Compartilha aí com a gente. Vale muito a pena, tá? Vocês assistirem e vocês repensarem como que está essa questão em relação a vocês como traders, como pessoas também, mas principalmente como traders, em relação à postura de vocês para com o mercado, tá? Fica aí de dica, fica aí de dever de casa para vocês. Gostei sim, nos cobramos muito. E essa cobrança, Rômulo, ela atrapalha muito o nosso processo de evolução. A gente acaba se cobrando demais, e aí quando a gente está sob essa pressão, a gente não consegue operar bem. Porque aí muitas vezes a gente acaba operando as nossas emoções e não o mercado. Entende? Eu aposto que isso é bem comum para muita gente aqui, o fato de operar as emoções e não operar o mercado. Pessoal, agora eu quero saber de vocês. Em relação a essa questão de medo de errar, de perfeccionismo, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta sobre isso?
Vamos lá, momento perguntas. O Wagner levantou a mão, pode falar, Wagner. Vocês estão me ouvindo, alô? Sim, estamos ouvindo. Estamos. Então, nesse campo aí do perfeccionismo, eu tenho um problema. Eu boto um alvo, eu não consigo diminuir meu alvo, está chegando perto do preço, eu não consigo, é um perfeccionismo. Ou seja, é muito importante para mim eu acertar o que eu coloquei. Eu digo isso a nível inconsciente, óbvio. Mas chega lá na hora, eu não consigo, eu travo, eu não consigo mexer no meu preço para sair da operação com gain. Eu fico ali esperando, porque internamente eu quero acertar aquele troço. Não sei explicar direito, mas é por aí. Uhum, tá. E você já se fez a seguinte pergunta: o que é mais importante, ganhar dinheiro ou tá certo? É a grana. Mas na pressão, eu digo assim, na pressão eu não consigo gerenciar isso. Na hora que eu estou ali, se eu estou tenso, quando eu estou sob emoção, eu não consigo. Wagner, nesse caso, uma dica, tá? Primeiro, eu não sei se você assistiu a nossa aula das respirações. Se você não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha, mas fazer alguma questão de respiração para que você consiga trazer a sua mente de volta, digamos assim, ajuda bastante para que você consiga agir um pouco mais racional e não sob influência tão grande assim das emoções. E outra coisa é você fazer uma mudança de foco, você começar a valorizar mais a questão de seguir o seu planejamento do que propriamente acertar aquele alvo. Se você tem um plano, ok, meu alvo na operação é tantos pontos, mas eu tô vendo que o mercado não vai lá, tá diminuindo a pressão de compra, não vai ter força para chegar àquele ponto, o certo para mim não é mais atingir aquele alvo, o certo é sair da operação. É você mudar para sua mente o que ela considera certo e errado, entende? É uma questão pura de diálogo interno. Você conversar com você mesmo, você dizer, olha, beleza, eu estipulei a meta, o certo seria bater isso aqui, mas na verdade o certo mesmo a ser feito, se o mercado não está com força para ir até lá, eu sair antes. Esse é o certo. Porque como você tem essa questão do perfeccionismo, você pode começar a usar isso a seu favor, desde que você dê as informações para sua mente do que é certo e do que é errado. Entendi. Entende? Boa. Então experimenta, que eu acho que pode te ajudar bastante nesse sentido. Legal, obrigado. É isso aí, ó. Beder colocou, depois de alguns minutos o certo mudou. É isso mesmo. Valeu, obrigado. De nada. Ó, o Leozinho tá falando aqui, ó, não vou entrar na questão operacional agora, mas tem uma dica muito valiosa pro Wagner depois. Ô, Leozinho, quer compartilhar agora ou vai deixar para depois? Senão vai atrapalhar a sua aula. Que aí foge Não, do tema. não, mas pode falar agora, a gente já tá na parte da finalização. Fala aí pra galera. Beleza. Ô Wagner, se você vê o operacional do nosso mestre, o Alisson, ele não trabalha com alvos, tá? Nossa operação, nós temos apenas um alvo. Qual que é o nosso alvo? É fazer a nossa parcial. E depois é o que o mercado nos der. Entendeu? Então a gente não fica trabalhando, vai daqui até aqui. Não, a gente faz a nossa parcial curta, se protege e depois só vai surfando o resto do mercado. Então o mercado pode subir 10, 20, 30 pontos e a gente vai surfando o movimento. E pode subir só 5, a gente põe o nosso no bolso. Então a gente não fica se preocupando com alvos em momento nenhum. Você pode ver que no dia a dia do Alisson, em nenhum momento ele fala, galera, o alvo é aqui. Entendeu? Então a gente trabalha totalmente aberto. É uma preocupação que a gente não tem. Entendeu? Pô, legal. Valeu. Show. Show, Leozinho. Gostei, hein? Boa que aproveita todo o contexto e complementa ainda mais. Exato. Gente, mais alguma dúvida nessa questão de perfeccionismo e medo de errar? Ô, Léo, as aulas anteriores, elas estão disponíveis na plataforma para o pessoal que acabou entrando na sala depois? Me tira essa dúvida. Estão disponíveis para eles todas. Estão disponíveis, né? Então, o pessoal que foi entrando na sala mais recentemente, aproveita, dá uma assistida nessas aulas anteriores, que a gente já abordou muitos conteúdos bacanas por aqui, inclusive ferramentas, técnicas, coisas que vocês podem usar no dia a dia de vocês como traders, para melhorar a questão do mindset, para ter melhores resultados. Então, vale a pena dar uma olhada no material que já tem por lá, tá bom, pessoal? E aí, no mais, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vou me despedindo de vocês. E nos encontramos semana que vem no mesmo bate-local, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Não, semana que vem será na quarta-feira, tá bom, galera? Quarta-feira, 1h da tarde, tá?
Muito obrigada a vocês. Ah, antes disso, quero saber, gostaram? Gostaram da aulinha de hoje, do conteúdo, das explicações? Foi importante para vocês? Preciso saber. Demais? Sim, claro, sim, isso. Que bom, pessoal. Fico muito feliz. Então, ó, beijo grande para vocês. Nos vemos na semana que vem. Isso aí, ó. E quem ainda não adicionou no Insta, adiciona lá, @market_minds. Leozinho já colocou aí. Tchau, tchau, Léo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo grande. Tchau, tchau, Lu. Muito obrigado. Até a próxima semana. Galera, coloquei aqui no chat o Instagram dela, tá? Sigam ela lá, tem umas dicas muito legais aí nessa parte do mindset, beleza? Muito obrigado, Lu.